Boa tarde a todos. Chegamos a abril. Como em Portugal aconteceu uma revolução muito importante no dia 25 de abril de 1974, a famosa Revolução dos Cravos, eu vou dedicar pelo menos 2 programas do mês de abril à literatura portuguesa. Estamos num mês fértil, né? O Festival de Teatro vai começar a semana que vem. Perdão, já começou, né? Festival de Teatro se estende até 9 de abril. O encerramento vai ser com a Martinália. Quem estiver perto de Curitiba ou os amantes de teatro, vejam a programação do Festival Teatro de Curitiba e vamos aplaudir, que é sempre muito bom. Uma outra boa novidade também para o mês de abril é o programa, o evento de extensão da Unicentro em parceria com a Prefeitura, a LACS, DIPROC, DIRC, DELET, enfim, Unicentro e suas parcerias sempre fazendo excelentes projetos de extensão. Nós vamos ter em abril a 5ª edição dos Sábados Literários, este ano com prata da casa, ou seja, todos os professores da Unicentro e alunos egressos. A abertura do evento vai ser no dia 29 de abril, portanto, o último sábado do mês. O professor Dr. Rodrigo Augusto Kowalski, que é professor do DELET da Unicentro, vai falar do escritor João Gilberto Noll. E a programação segue no dia 27 de maio, 10 de junho, 1º de julho, 26 de agosto, 16 de setembro, 21 de outubro, com encerramento em 11 de novembro. Então, vai ser no Clube do Comércio, sempre das 14 às 17 horas. Recomendo a todos. Hoje nós vamos falar então de uma obra revolucionária que nasceu em Portugal, chamada Novas Cartas Portuguesas. Há várias edições dessa obra. Eu tenho uma do Círculo do Livro. É uma obra que foi revolucionária. As autoras chegaram a ser indiciadas, mas no dia do julgamento, Portugal recebeu feministas do mundo inteiro e elas acabaram, felizmente, não sendo condenadas. Então vamos um pouco à história deste livro. Foi em Lisboa, em maio de 1971, que Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa decidiram escrever um livro a 6 mãos, as mesmas mãos a que depois se refeririam como as de 3 aranhas astuciosas. Cada uma das autoras havia publicado algum tempo antes livros marcados por uma forte dimensão política, que tinham desafiado de formas diversas os papéis sociais e sexuais esperados das mulheres. Se em Maina Mendes, de Maria Velho da Costa, a protagonista Maina perde a fala, reinventando uma outra, nova, em Os Outros Legítimos Superiores, de Maria Isabel Barreno, é denunciado o silêncio simbólico das mulheres, até pela atribuição do nome genérico Maria a todas as personagens femininas. E em Minha Senhora de Mim, de Maria Teresa Horta, a voz poética, claramente identificada como feminina, reivindica para si o direito de falar do corpo, do desejo, da sexualidade e da mulher. Nesse encontro de maio de 71, ficou acordado que, para a escrita em conjunto, as autoras partiriam do romance epistolar Lettre Portuguese, publicado anonimamente por Cláudio Barbin em 1669 e apresentado como uma tradução anônima também de 5 cartas de amor endereçadas a um oficial francês por Mariana Alconforado, jovem freira enclausurada no convento de Beja. A autora das cartas era e ainda é polêmica, com a crítica dividindo-se entre a própria Mariana e Gabriel Joseph de Guilherme, mas
o impacto que elas tiveram no século XVII continuou a fazer-se sentir ao longo dos séculos que se seguiram a essa primeira publicação. Sujeitas a constantes traduções e reedições em várias línguas, as Cartas de Mariana seriam 300 anos depois, em 1969, publicadas em edição bilíngue pela Assírio e Alvim, com o título Cartas Portuguesas e em tradução de Eugênio de Andrade. Foi essa a edição utilizada por Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. Mais relevante do que quem saber a verdadeira autoria das cartas portuguesas foi o fato de a figura de Mariana passar de uma sombra textual anônima para uma identidade pessoal e uma genealogia familiar e nacional que a configurou como epíteto nacionalmente representativo da feminilidade e, aos olhos dos portugueses, da identidade nacional em geral. Essa questão do mistério relativamente à autoria viria a ser de extrema importância para a recepção do livro Novas Cartas Portuguesas. Afinal, as autoras nunca revelaram publicamente quem assinava parcelamente os textos, desestabilizando as noções fixas de autoria e de autoridade. Não menos relevante para a concepção de Novas Cartas terá sido a escolha de cartas portuguesas como texto matricial, juntamente pelo peso simbólico de que se revestia a figura de Mariana e pela imagem feminina que delas emergia. O estereótipo da mulher abandonada, suplicante e submissa, alternando entre a adoração e o ódio e praticando um discurso de paixão avassaladora por aquele, o cavaleiro, que se apaixonara também, mas partira depois para não mais regressar. É esta relação de amor e devoção, de subserviência e auto-vitimização que as três autoras, 3 séculos depois, aproveitando-se os contornos mais gerais, vão desmontar e remontar, estilhaçando fronteiras e limites, quer das temáticas, quer da própria linguagem. A data desse encontro entre as 3 Marias, como ficaram chamados, em 71, Portugal era dominado por uma ditadura fascista. Afastado do governo devido a um hematoma craniano que o deixaria incapacitado, Antônio de Oliveira Salazar fora substituído em 1968 por Marcelo Caetano. Salazar morreria em 1970 e o governo de Marcelo Caetano, que anunciara uma abertura política, continuava de fato a praticar uma idêntica governação ditatorial e repressiva, alheia aos processos de descolonização e das lutas pelos direitos cívicos que haviam eclodido durante toda a década de 60 na Europa e nos Estados Unidos da América. O governo português mantinha teimosamente as chamadas províncias ultramarinas. Em 1961, eclodiram uma guerra que havia, na altura do 25 de abril de 74, mobilizado quase 150 mil homens, na grande maioria jovens. No decurso da escrita de Novas Cartas Portuguesas durante o ano de 71, os sentimentos de injustiça e revolta quanto à causa da guerra colonial aumentavam entre os militares e as suas famílias. Muitos desertavam. Angola é nossa. O mote que dominara manifestações montadas a favor do regime não surtia já qualquer efeito num país que, nos últimos 10 anos, havia visto quase 2 milhões de seus habitantes atravessar as fronteiras, muitos deles clandestinamente arriscando a própria vida, e ir construir bairros de lata em países mais prósperos. Que força é essa, amigo, que te põe de bem com outros e de mal contigo? Cantava Sérgio Godinho em seu primeiro álbum, Sobreviventes. A linha que havia de revitalizar a música portuguesa, seguida por Sérgio Godinho, havia sido iniciado por José Afonso,
e a sua canção Vampiros era bem conhecida nesse ano de 71, o mesmo ano em que um país apático assistia ao festival da Eurovisão com Tonisha a cantar Menina do Alto da Serra. Fora de Portugal, em janeiro desse ano, tinha lugar a terceira alunagem, a de nave Apollo 14, e o Vietnã do Sul invadia Laos. Em abril, 500 mil de norte-americanos manifestavam-se em Washington contra a guerra do Vietnã. Em julho, era inaugurada a Torre Sul do World Trade Center. Em outubro, a Assembleia Geral das Nações Unidas admitia a República Popular da China e em dezembro, Pablo Neruda ganhava o Prêmio Nobel de Literatura. 9 meses depois, em maio de 71 em Lisboa, já no início de 73, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa da Horta e Maria Velho da Costa punham termo à escrita de novas cartas portuguesas, escrevendo em carta penúltima, abre aspas, em boa verdade vos digo que continuamos sós, mas menos desamparadas. E em abril de 72 o livro seria publicado com a chancela dos Estúdios Cor, então com direção literária de Natália Correia, que, mesmo tendo sido instada a cortar partes da obra, insistiu em a publicar na íntegra. A história que rodeou a publicação e primeira recepção da obra é conhecida por entrevistas dadas aos jornais, sobretudo por uma de suas autoras, Maria Teresa Horta. Sabe-se que essa primeira edição foi recolhida e destruída pela censura de Marcelo Caetano. 3 dias após ter sido lançada no mercado, 3 dias depois de ter sido lançada no mercado. Sabe-se do processo judicial que foi instaurado às 3 autoras por terem escrito em colaboração, mediante prévia combinação, um livro ao qual deram o nome de Novas Cartas Portuguesas, posteriormente considerado de conteúdo insanavelmente pornográfico e atentatório da moral pública. Sabe-se dos interrogatórios da PIDE e DGS, a que as 3 autoras foram sujeitas, separadamente, na tentativa de se descobrir qual delas havia escrito as partes consideradas de maior atentado à moral, e também da recusa das 3, que até hoje se mantém, em o revelar. Sabe-se do julgamento, que se iniciou a 25 de outubro de 73 e que, após sucessivos incidentes e adiamentos, só não teria lugar devido à Revolução de Abril. Poderia ler mais coisas, mas eu acho que é o suficiente. O livro realmente é polêmico, tem partes extremamente picantes e fica aqui a minha dúvida, principalmente para as mulheres. Leiam Novas Cartas Portuguesas, vejam como a obra é editada, veja como a obra é polêmica, até hoje causa um certo frufru, e é isso. Leiam, sejam felizes e nunca esqueçam, a literatura salva.